Bom, pessoas, vou dar um conselho para vocês. Cada exercício ficará no vídeo por 3 segundos. Então, em todo exercício, você vai pausar o vídeo para poder ler esse exercício. Então, eu sugiro que você pause o vídeo, leia o exercício e tente resolver antes de ver a minha resolução, ok? É isso aí. Dada a reta R, com a equação 3x menos 2y menos 1 igual a 0, determine a equação da reta perpendicular a R, que passa no ponto 2, 4, e determine a equação da reta paralela a R, que passa pelo ponto 1, 6. Muito bem, então vamos lá. Eu chamei esse ponto, né, da perpendicular de P, chamei essa perpendicular de S, então P pertence a S. Eu chamei a paralela de T e eu chamei aquele outro ponto de Q, e esse ponto pertence a T. Então a gente tem que achar a equação da reta S e da reta T. Vamos lá, a título de curiosidade, vamos desenhar essa reta R só para saber onde é que ela está? Então vamos pegar aqui a equação reduzida. Ó. Menos 2y igual a menos 3x mais 1. Então y vai ser 3 meios de x menos meio, né? Passando 2 dividindo. Muito bem, então o que a gente sabe? Que essa reta R, ela corta no menos meio, por aqui assim, e ela é crescente, né? Então é uma reta desse tipo assim, ó. Né? Se eu quiser saber onde ela corta aqui, basta igualar isso daí a 0, né? Igualando isso a 0 vai dar 1/3, né? Isso, vai dar 1/3. Só igualar a 0 e fazer a conta. Bom, aí o que acontece? Existe um ponto P, né? Na posição 2, 4. Isso aqui é 1/3, então aqui é 1, 2 e por aqui, né? Isso aqui é menos meio, aqui é 1. Vou colocar meio fora de escala mesmo, viu? Senão vai ficar muito grande esse negócio aqui. Então vamos falar que esse ponto está por aqui, olha, é 2, 4. Então está aqui o meu ponto P, né? Então vamos prolongar um pouquinho essa reta R aqui. O ponto Q está no 1, 6. Deve estar aqui lá em cima, aqui assim mais ou menos, né? Ó. Tá? Então o que acontece? Esse ponto P está passando uma perpendicular, né? Aqui assim, ó. Essa perpendicular eu batizei de S. Nesse ponto Q está passando uma paralela. Ó, algo assim. E essa paralela eu batizei de T. Então vamos lá. Vamos começar com a perpendicular. Se a reta S é perpendicular a R, então a gente sabe que o produto dos seus coeficientes angulares tem que dar menos 1. Né? Ó, o coeficiente angular da reta R é 3 meios. Então o da reta S é menos 2/3. Então a gente sabe que o M de S tem que ser menos 2/3, né? E eu já tenho um ponto dela. Então, usando ioiô, a gente encontra essa equação da reta S. Então, essa reta S vai ser dada como y menos y0 é igual a mx menos x0. Não é isso? Aí vamos colocar o ponto aqui, né? O 2, 4, x é 2, y é 4. E o coeficiente angular é menos 2/3. Fazendo essa conta, então, o que nós iremos encontrar? Y menos 4 é igual a menos 2x sobre 3 mais 4/3. Vamos multiplicar a equação toda por 3, que é a mesma coisa que fazer o IMC, né? Logo, vamos na reduzida já? Então, 3y vai ser menos 2x, passo 12, vai positivo, mais 16. Então, a equação dessa reta vai ser menos 2/3 de x mais 16/3. Essa é a equação da reta S, que é perpendicular à reta R. Né? Já a sua reta T é paralela. Se ela é paralela, os coeficientes são os mesmos, né? Os coeficientes angulares. Então, o M de T, vou colocar de cá, ó, tem que ser 3 meios. Tá certo? E aí, como eu tenho a inclinação I, um ponto, ioiô novamente. Ó. Então, essa sua reta T, ela vai ser dada como y menos y0, m, x menos x0. Estou falando que é porque eu vou substituir bem lá, né? O ponto é 1, 6, então o x é 1, y é 6. E o coeficiente é 3 meios. Beleza, agora é conta. Vamos lá, vai dar 3x sobre 2 menos 3 sobre 2. Multiplica tudo por 2, né? Muito bem, passo 12 para lá, ó.
vai mais 12, então fica mais 9. Então aqui é x, né? Divide por 2, então vai ficar 3 meios de x mais 9 meios. Aí, essa é a sua equação da reta P. Portanto, a reta paralela a R, que passa pelo ponto 6, ela tem essa equação. E a reta perpendicular a R, que passa pelo ponto 2, 4, tem essa equação aqui. Ok? É isso daí. Determinar o ponto de encontro da mediana relativa ao lado BC com a altura relativa ao lado AB, no triângulo ABC, sendo B e C aí com as suas respectivas coordenadas e A a interseção do eixo X com o eixo Y. Muito bem, tem uma informação muito importante, né? Esse ponto A, ele é a interseção do eixo X com o eixo Y, então ele é a origem, né, do sistema, ele é o 0, 0. Bom, nós temos que encontrar, então, o ponto de interseção entre essa mediana e essa altura. Vamos fazer um repeteco rapidinho aqui de mediana, né? Então, pega um triângulo qualquer aí, né? A, B, C. Mediana. Mediana é um segmento de reta que chega em um ponto médio, né? Partindo do vértice oposto a esse lado. Olha, então peraí, se ele partir de A, ele tem que chegar no ponto médio de BC. Então a mediana vai ser esse cara aqui, ó. Se ele partir de B, a mediana chega no ponto médio de AC. Ó, então vai ser esse cara aqui. Então é assim que a gente trabalha com mediana. Altura relativa a AB. Com relação à relatividade, é a mesma ideia. Então A, B, C. Se a gente quer a altura relativa a BC, então quer dizer que ela sai de A. E toda altura, ela chega formando 90 graus. Isso aqui não é ponto médio. Tá? Isso vai acontecer no triângulo isósceles, tá? Mas não em qualquer triângulo. Certo? Se você determinar a altura relativa ao lado AC, então ela tem que sair daqui e chegar aqui formando 90 graus. Tá? Muito bem. Lembrando disso, então vamos ver. Então a gente tem um triângulo. Vamos desenhar ele só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? Ó, os pontos desse triângulo são A, B e C. O A está aqui. O B é o ponto 2, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, está aqui o ponto 2, 4. E o C é o ponto 4, 2. 4, 2. Então tá lá. O seu triângulo está aqui, ó. Tá? E eu já te afirmo que esse triângulo é isósceles. Né? Por que ela é isósceles? Porque, veja bem, se a gente for determinar o tamanho desse segmento aqui, desse lado, ó, ele vai ter catetos 4 e 2. Então você vai fazer Pitágoras com triângulo catetos 4 e 2. Se você for determinar esse lado, você vai fazer um Pitágoras com catetos de lados 4 e 2. Então a resposta é a mesma. Tá? Ou seja, então esse triângulo é isósceles. Tá certo? Bom, se ele é isósceles, então a gente sabe que esses dois caras têm a mesma medida. E aí a gente tem umas consequências a respeito disso. Mas vamos ver que exercício que é. Mediana relativa a BC. Então se ela é relativa a BC, ela chega em BC. Então essa mediana, ela parte de A e chega no ponto médio de BC. Ela está aqui. Ó. Vamos falar que esse ponto aqui é o ponto M. Tá? Então essa é a sua mediana. A sua altura relativa a AB, então quer dizer que a altura chega em AB. Ó, então ela tem que sair de C e chegar em AB. Né? Pode ser que essa altura até esteja do lado de fora ou do lado de dentro. Não sei, eu vou supor que ela esteja do lado de dentro. Mas isso é irrelevante no caso aqui por enquanto. Vamos supor que ela esteja aqui, ó. Tá? Vamos supor que ela esteja aqui. Então, lá, altura relativa ao lado AB, então ela chega no lado AB. Sei lá, chega num ponto qualquer aqui, um ponto P, né? E a mediana relativa a BC, então ela chega no ponto médio de BC. Então, se eu quero a interseção desses dois segmentos, eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou encontrar a equação que passa por AM e a equação que passa por PC, que é a altura. E eu vou igualar as duas. Tá? Então, primeiro vamos achar a equação da reta suporte, né, que passa por AM.
Então vamos lá, ó. Eu tenho dois pontos já. Por quê? O ponto A é o 0, 0. E o ponto M? É o ponto médio entre B e C. Ué, então esse ponto M eu consigo calcular. Basta fazer a média das coordenadas de B e C. Ó, x de B é 2, x de C é 4. Y de B é 4, y de C é 2. Então esse ponto M tem coordenadas 6 sobre 2, 6 sobre 2, 3, 3. Tá? Tem esses dois pontos. Então eu já tenho a equação da minha mediana. Da minha mediana não, da reta que passa por essa mediana. Então vamos lá. Vamos usar a determinante mesmo. X, Y, 1, 1 e 1. Então eu vou usar o ponto 3, 3 e o ponto 0, 0. Vamos repetir as duas primeiras colunas. E esse determinante tem que dar 0. 3x, 0, 0. 0, 0, menos 3y. Opa! É a reta x igual a y. Mas eu já sabia. Por que eu já sabia? Esse ponto é o 0, 0. Esse ponto é o 3, 3. A única reta que contém pontos onde x é igual a y, em sua totalidade, é essa bissetriz dos quadrantes ímpares aí. Que é essa reta x igual a y. Tá certo? Ou y igual a x, né? Se a gente quiser colocar de forma reduzida. O y vem antes. Muito bem. Então essa daqui é da minha altura. Tá? A reta que passa pela altura aí. Reta suporte da altura. Não, da mediana, perdão. 1, 2. Bom, então essa aqui é a minha reta, a equação da minha reta, suporte à mediana M, né? Agora vamos encontrar a reta suporte que passa por aquela altura. Mas peraí, essa altura, esse cara é perpendicular a B. Se ele é perpendicular a B, então se eu tiver a equação da reta que passa por AB, eu tenho o coeficiente angular dessa reta que passa por CB. Porque como elas são perpendiculares, o produto das duas tem que dar menos 1. E aí eu tenho um ponto fora. Ó, então eu vou ter o ponto e o coeficiente. Aí eu uso o ioiô e encontro essa equação. Tá certo? Então primeiro vamos encontrar a equação da reta suporte que passa por AB. Então vamos lá, ó. Quem que vai ser a equação dessa reta B aí, né? Como eu tenho dois pontos, eu vou usar determinante. Então vou usar o ponto 0, 0 e o ponto B, que é 2, 4. Vamos repetir aí as duas primeiras colunas. É isso aí. Então vai ser 0, 2y e 0. 0, 4x, então vem menos 4x e 0. Ah lá, então tem aqui 2y igual a 4x, y é 2x, simplificando tudo por 2. Então essa é a equação da reta suporte que passa por AB. O coeficiente dela é 2, o coeficiente angular. Então o coeficiente angular da reta que passa por PC, ó, é menos meio, né? Porque o produto tem que ser menos 1. Tá? O coeficiente da que passa por PC é menos meio. Então, como eu tenho o coeficiente e um ponto fora, eu uso o ioiô e encontro a equação dessa reta. Então, vamos lá. A equação da reta suporte que passa por PC. Então, é y menos y0 igual a mx menos x0. Ó, meu m é menos meio. Aí eu vou usar o ponto C. Tem coordenadas 4 e 2. Então, x é 4 e y é 2. Bom, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Só fazer a distributiva aqui, ó, menos x sobre 2, menos com menos é mais, vai ficar 4 sobre 2, que é 2. Multiplica tudo por 2, 2y menos 4 é igual a menos x mais 4. Então vamos pegar a reduzida, 2y é igual a menos x mais 8. Divide por 2, vai ficar menos meio x mais 4. Essa é a equação da minha reta que passa por PC, né? Então tá aqui, ó. Reta suporte de PC. Bom, aí o que eu tenho então? Eu quero encontrar esse cara aqui, ó. Né? Então eu tenho que igualar as duas equações. Eu tenho que igualar a equação de PC com a equação de AM. Essa aqui é a equação de AM, né? Ó. Então eu tenho que igualar essa com essa. Como já está isolado, então eu vou ter que x, estou igualando y de cá com y de lá. Vai ser igual a menos meio x mais 4.
multiplica tudo por 2, 2x é igual a menos x mais 8. Então eu tenho que 3x é 8, logo x 8 terços. Aí você volta em qualquer uma das equações, né? Porque o ponto que cai aqui é o mesmo que é de lá, os pontos são iguais, né? Os pontos, na verdade, são o mesmo ponto, né? Vou usar essa daqui, eu não sou bobo, então o y é igual a 8 terços. Portanto, esse ponto aqui da interseção, da altura com a mediana, é o ponto 8 terços, 8 terços. Ok? Um exercício bem bacana, bem interessante, né? E abrange grande parte da matéria. É isso aí. Determine o ortocentro do triângulo ABC. Bom, a gente tem que lembrar o que é um ortocentro. O ortocentro é o ponto de encontro das alturas de um triângulo. Bom, na verdade, não assim, então eu vou ter que determinar as 3 alturas? Não, basta 2. Porque onde 2 se encontram, a terceira também está lá, né? Bom, vamos ver onde é que está esse triângulo, né? Só por uma questão de curiosidade. Percebam que eu sou muito curioso, né? Todo exercício eu quero fazer o desenho. Vamos lá, o ponto A está na origem. É aqui, ó. Ponto B é o 4, 3. 4, 1, 2, 3. Então esse cara aqui é o ponto B. E o ponto C é o 3, 4. Ó. É bem parecido com o exercício que fizemos aí, né? Esse triângulo também é isósceles, ó. Vamos dar esse triângulo aqui, certo? Muito bem, como esse triângulo é isósceles, uma altura está facinho da gente achar, né? Porque a altura dele vai ser uma mediana, né? Que ela vai chegar formando 90 graus aqui, ó. Como os dois lados têm a mesma medida, ela vai chegar formando 90 graus no ponto médio, né? Ok, então vamos lá. Primeiro eu vou precisar então desse ponto médio aqui. Vamos chamar esse ponto de M, certo? Então, o que vamos ter aqui? Ó? Essa aqui vai ser a minha altura, tá? 90 graus. Vamos encontrar a equação da reta que passa por essa altura, da reta que passa por AM. Mas a equação da reta que passa por AM precisa do ponto A e do M. Então, quem que é o ponto M? É a média aritmética entre o B e C. Ó lá. Então, vai ser o que? Essa soma aqui sobre 2, né? Então, vai ser x de um mais o x do outro, y de um mais o y do outro. Então, seu ponto M vai ser 7 meios, 7 meios. 3,5, 3,5, né? Então, vamos lá. Vamos encontrar a equação dessa altura aí. Então, um ponto é o 7 meios, 7 meios, e o outro é o 0, 0, né? Que é o A e o M, certo? Então, vamos repetir as duas primeiras colunas. Esse determinante vai dar 0. Então, vai dar 7 meios x, 0, 0, 0, 0, menos 7 meio y. Obviamente, eu já sabia também que teria que ser a reta identidade, né? Por quê? Ó? Porque ela contém o 0, 0 e outro ponto onde suas coordenadas são iguais. Isso é a identidade. Muito bem, agora eu preciso de uma outra altura. Vamos pegar a altura, então, relativa ao lado AB, né? Então, ela sai de C, ó, chega formando 90 graus aqui. Eu preciso desse ponto, ó. Esse é o ortocentro, né? Essa aqui é a minha altura, esse aqui é o ângulo de 90 graus. Ok, então vamos lá. Vamos pegar, então, a equação que passa aqui, ó. Então, veja bem, esse segmento ele é perpendicular ao AB. Então, essa reta vai ser perpendicular ao AB. Então, se eu tiver a equação da reta AB, eu tenho o coeficiente angular dessa reta aqui. Então, bora, vamos calcular a equação da reta AB, que passa pelos pontos 0, 0 e 4, 3. Ó, repetindo as duas primeiras colunas, isso tem que ser 0, então 0, 4y, 0, 0, menos 3x, 0. Ou seja, então eu tenho que 4y é 3x, logo y é 3 quartos de x. Ou seja, o coeficiente dessa reta que passa aqui é menos 4 terços. Então, o m daquela, vamos chamar esse ponto aqui de P, da CP, é menos 4 terços. Tem o coeficiente, precisa de um ponto.
tem um ponto também. Como é referência ao AB, o ponto é o C. Ioiô. Então, quem que vai ser a equação da minha reta CP? Né? Y menos Y0, mx menos x0. Ó, o x e o y que eu estou usando é do ponto C, então é 3, 4. Então aqui é 3, aqui é 4. O coeficiente é esse. Vamos fazer uma distributiva aqui. Então dá menos 4x sobre 3 mais 4, né? Que vai ficar 12 sobre 3. Menos com menos é mais. Multiplica tudo por 3. 12, que é igual a menos 4x mais 12. Então, o meu 3y vai ser quem? Dá mais 24 aqui, ó. 4x mais 24. Divide por 3, menos 4 terços de x mais 8. Então, essa é a equação da reta CP. Ah, tá. Então, já tem a equação de duas retas que passam por alturas. Não precisa da terceira, porque se essas duas se encontram, a terceira também se encontra. É o ortocentro. Então, vou igualar essa equação com essa. Então, eu vou ter que x é igual a menos 4 terços de x mais 8. Multiplica tudo por 3. 3x é igual a menos 4x mais 24. 7x é 24. Então, o seu x dá 24 sétimos. Volta nessa equação aqui. Daqui eu vou tirar que o y também será 24 sétimos. Portanto, esse ponto que eu estou procurando é o ponto 24 sétimos, 24 sétimos, ok? Um exercício bem interessante. É isso daí.